sobre todos, Deus soberano, santo é o teu nome. Incomparável, Deus soberano, sobre a guerra tu és vencedor. Nenhuma arma prosperará, seta alguma me alcançará. Sobre a morte és vencedor para sempre. Nenhuma arma prosperará, seta alguma me alcançará. Sobre a morte és vencedor para sempre. Tu és Deus, não há outro igual a ti. Reina sobre a terra e céus, Deus poderoso. Tu és Deus, não há outro igual a ti. Reina sobre a terra e céus, Deus poderoso és. Poderoso és, poderoso Tu és Deus, não há outro igual a ti. Reina sobre a terra e céus, Deus poderoso. Tu és Deus, não há outro igual a ti. Reina sobre a terra e céus, Deus poderoso és. Poderoso és. Oferta. Boa noite, pessoal. A gente vai fazer uma oferta. Então vamos lá abrir em 2 Coríntios. Capítulo 9. Ah, O papel é do papai, tá? Segunda Coríntios, capítulo 9, nós iremos ler do verso 6 ao verso 7.
Diz assim a palavra do Senhor: e isto afirmo, aquele que semeia pouco, também ceifará. Pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância, também ceifará. Cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Nós, como igreja do Senhor, e hoje reunidos aqui em família, nesse mês da família, encerrando hoje para a glória de Deus, e a igreja muito bonita hoje, muito cheia, louvado seja o Senhor por isso. Nós entendemos então que a prática do dízimo e oferta, ela é um princípio que fortalece os nossos lares a glorificar o Senhor. Porque não se trata, como esse texto relata, apenas de questão financeira. Não é apenas relacionado a valores, mas sim relacionado a termos um coração grato, um coração disposto e um coração que obedece à palavra do Senhor em honrá-lo em todas as coisas. E assim como numa família, todos os membros, em regra, contribuem para que tudo ocorra bem, contribui para o bem do lar, para o bem comum de todos. Assim é na família de Deus, quando nós ofertamos e nós dizimamos ao Senhor, nós assim estamos como membros, como diz Paulo, unidos em um só corpo, contribuindo para ver o reino de Deus crescer e avançar. Então, quando nós ofertamos, assim como iremos fazer nessa noite, dizimar, a gente participa da obra de Deus e nos tornamos famílias, casais, filhos, pais, mães, avós, bênçãos de Deus, dentro e fora da nossa família. Então, que o Senhor nos abençoe. Queria te convidar a levantar para nós ofertarmos e dizimarmos ao Senhor com esse entendimento, em nome de Jesus. Te dou meu coração, tudo que há em mim, entrego meu viver, por amor a ti, meu rei. Meus sonhos rendo a ti, os meus direitos dou, orgulho vou trocar pela vida do Senhor. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti. E eu entrego tudo a ti, tudo a ti.
Glória a Deus. Nós entregamos, Senhor, a Ti as nossas vidas, as nossas ofertas e dízimos, fruto da provisão que o Senhor tem nos abençoado, Pai. E nós podemos dizer que até aqui o Senhor nos abençoa, o Senhor nos abençoou, e assim será, porque Tu és bom, Tu és Deus de misericórdia, o Teu nome é Jeová Jireh, o Deus que providencia tudo para que as nossas necessidades sejam supridas. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Você pode sentar. Eu queria avisar para o pessoal que está aí na diaconia que aqui na frente a gente tem uma fileira com 5 lugares. Ali tem mais 3, mais 2. Então assim, quem for chegando, vocês peçam para vir aqui para frente. Queremos pedir perdão pelo calor. Acabamos de receber a notícia que 2 ar-condicionados pifaram, por isso que está quente assim hoje. Ontem a gente estava aqui no encontro de casais, estava tudo bem, mas infelizmente teve isso hoje. Mas depois que as crianças forem para o Conexão, vai sair mais gente, né? E a gente agora sentado vai melhorar a questão do calor. Amém. Irmãos, a gente está hoje para tirar esse púlpito, né, Nete? Pedro e João. Pedro e João. João e Pedro. Esse João que veio. Eu chamo um João, o outro João veio. Cuidado com a água. Nós estamos no mês da família, agora em novembro. Durante esse mês, cada célula ficou responsável por Tá remoso. Cadê a equipe da intercessão, irmã Tânia? Então, irmãos, atenção aqui, ó. Durante esse mês de novembro, durante cada domingo, cada célula ficou responsável por um domingo. Nós ouvimos sobre o propósito de Deus para as nossas famílias, fomos ministrados, as crianças da mesma forma no Conexão Kids, e junto com esse projeto nós tivemos o projeto 3 Amigos, que também finaliza hoje, e nós cremos que tudo aconteceu de uma forma maravilhosa, para o louvor e a glória do nosso Deus. E agora, o pessoal das células 1 e 2 vai apresentar uma mensagem toda especial para a gente. Atenção, passageiros do voo com destino à vida eterna. Esta é a última chamada. Dirija-se à porta de embarque número 7. Caros passageiros, fala o comandante Joanny Portillo. Bem-vindos a bordo do nosso voo para a vida eterna. É o desejo desta tripulação que desfrutem de um voo agradável. De seguida, o piloto Edgar dará mais instruções. Caros passageiros, meu nome é Edgar Gonzalez. Informo que este voo segue uma única rota, Jesus, que é o único caminho, a verdade e a vida. Vamos atravessar por algumas zonas de turbulência, mas tenha bom ânimo. Jesus venceu o mundo. Senhores passageiros, o meu nome é Pedro Dias, sou responsável pela tripulação de cabine.
De seguida informaremos os procedimentos de segurança da nossa aeronave. Primeiro, aperte e ajuste o cinto de segurança para descolagens e aterragens. Lembre-se de manter os seus pensamentos negativos no modo avião durante todo o voo. Em frente ao seu assento, tem a Bíblia com todas as instruções para a sua segurança. Em caso de turbulência, não se esqueça de abrir no salmo 91. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas o nosso avião não cairá. A Bíblia é a sua máscara de oxigênio. Não se esqueça de compartilhar a verdade com aqueles que não a conhecem. Debaixo do seu assento, encontra os coletes salva-vidas. Encha-os com o amor de Deus em caso de ataque do inimigo. Este avião conta com 6 saídas de emergência. 2 na frente, fé e amor. 2 no centro, mansidão e benignidade. 2 na parte de trás, a paciência e a temperança. As luzes de emergência irão guiá-lo para a única saída, que é Jesus Cristo. Tenha um bom voo, não saia do seu lugar e seja fiel até ao fim. Senhores passageiros, estamos a aproximar-nos do nosso destino. As condições são totalmente favoráveis. Teremos uma vida sem tristeza, sem choro, sem pobreza, livre de maldições. Senhores passageiros, lembre-se de que você não será capaz de aterrar na vida eterna sem mudar a sua cidadania. Hoje você terá a oportunidade de fazê-lo. Não saia deste avião sem receber Jesus no seu coração. Não se esqueça de que enquanto estiver neste avião é para ganhar almas e fazer discípulos. Muito obrigado pela sua atenção. Caros passageiros, peço a vossa atenção para as informações importantes antes de aterrar. Fomos informados pelas operações que toda a sua bagagem foi deixada em terra. Riquezas, casa, os carros, o dinheiro. Portanto, na chegada ao nosso destino, você não terá que recolher a sua bagagem. Levará para o céu apenas as almas que ganhar nesta terra. Chama as crianças para nós orarmos. Enquanto elas vão para o Conexão, nós ficamos aqui, recebendo a palavra do Senhor, como elas também lá receberão. Vamos todos juntos orar pelas nossas crianças que serão ministradas nesse momento, ensinadas nesse momento.
aquelas pessoas. Vamos orar então? Vamos lá? Pai querido, nós queremos nesse momento engrandecer o teu nome, Pai, por cada uma dessas crianças, por cada um desses pequeninos, Pai. E rogamos que o Senhor derrame da unção do teu Espírito, que ensina todas as coisas, como está em uma das epístolas de João, para que essas crianças sejam ensinadas, Pai, no caminho da verdade. Nós oramos, Pai, pela vida de cada um dos professores que prepararam sua aula, Pai, sua lição, que o Senhor capacite-os para essa tarefa, da mesma forma que eu te peço, que o Senhor me capacite nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Amém. Ei, joia. Caso os irmãos projetem o texto lido, pode ser na versão ACF, tá? Caso os irmãos projetem o texto, podem projetar na Almeida Corrigida Fiel. A todas as pessoas que nos visitam nessa noite, sejam todos bem-vindos. Sintam-se em casa, sintam-se à vontade na família de Jesus, na família do Senhor. Eu quero convidá-los a abrir suas Bíblias no Evangelho de Marcos, no capítulo de número 3, os versos 20 a 35. Marcos, capítulo 3, dos versículos 20 ao verso de número 35, e na medida em que você abrir a sua Bíblia ou o seu aplicativo, ou fazer a leitura que está projetada, você, por gentileza, se coloque de pé, para que possamos juntos fazer a leitura dessa porção da palavra do Senhor. Marcos, capítulo 3, do verso 20 ao verso de número 35. Todos acharam? Nos diz o texto sagrado assim: e foram para uma casa, e afluiu outra vez a multidão de tal maneira que nem sequer podiam comer. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam: está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: tem Belzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levanta contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir, antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não amarrar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmia com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Porque diziam: tem espírito imundo. Verso 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava assentada ao redor dele, e disseram-lhe: eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo: quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos.
Porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão e minha irmã e minha mãe. Vamos orar mais uma vez. Eu quero falar nessa noite, tratar nessa noite sobre a família de Jesus nesse texto. Pai querido, nos ajuda, Senhor, por meio do Teu Espírito, que ilumina os olhos do nosso entendimento, a compreender o texto. Da mesma forma, Pai, ajuda-me a fazer aplicações do texto, para que a Tua mensagem pregada e ouvida seja como semente em terra fértil, e para que o Teu nome seja glorificado na Tua obra de salvação. Oramos em nome de Como que você provaria que faz parte da família na qual você faz parte? Talvez você pegaria uma carteira de identidade e provaria pelo sobrenome. Talvez você diria, eu moro debaixo do mesmo teto e sobre o mesmo piso que os meus parentes. Ou talvez, se a prova fosse uma prova mais técnica e científica, você talvez diria, eu faria um teste de DNA ou tantas outras coisas a fim de provar que eu faço parte desta ou daquela família. Mas para Jesus, segundo o verso de número 35, provar que se faz parte da família dele é carregar sobre si um emblema. E que emblema é esse? Ser obediente. O que Jesus termina dizendo aqui no verso 35 é que qualquer pessoa, de qualquer lugar, torna-se família dele, sendo obediente a ele. E quando nós falamos de família, há muitos assuntos no seio familiar que são difíceis de serem tratados, não é verdade? Por vezes, marido e mulher passam semanas sem se falar, tentando adiar o que não podem evitar ao ter que tratar de um assunto agudo da relação a dois. Por vezes, os pais não querem falar com os filhos adolescentes porque o assunto será agudo, então eles adiam aquilo que não pode evitar. Assuntos difíceis são abordados no seio familiar. E aqui não é diferente. Porque Jesus vai abordar nesse trecho a respeito da doutrina do Espírito Santo. E ouvindo um pregador famoso falar sobre o assunto, ele disse que ao longo dos seus 40 anos de ministério, ele só tratou uma vez desse assunto e estava pregando pela segunda vez, que é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E Jesus está tratando desse assunto porque só existe uma forma de entrar no reino de Deus. E naquela conversa com o sábio Nicodemos, em João capítulo 3, ele disse que ninguém pode ver, que ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer de novo. Ou seja, a família espiritual, ela precisa ter olhos espirituais, porque somente o Espírito Santo de Deus pode produzir essa convicção. Então, nessa noite, eu quero trazer duas lições para a família de Jesus, todo aquele que faz a minha vontade. E a primeira lição está nos versos 22 a 30, que nos ensinam, segundo a leitura lida, que Jesus é alguém que traz lições poderosas e preciosas para o seio familiar. Ele traz uma doutrina aqui séria, uma doutrina importante, uma doutrina sem a qual nós não podemos nascer de novo. Mas para nós melhor entendermos essa doutrina, é necessário responder a uma pergunta que o texto foi feito. E a pergunta que o texto nos faz é: quem é Beelzebu? Porque os escribas que desceram de Jerusalém para averiguar o que estava acontecendo em Cafarnaum, afirmam, acusam Jesus de fazer o que faz em nome de Beelzebu. Mas a pergunta é: quem é Beelzebu? Beelzebu é a aglutinação de duas palavras, Baal, que é senhor, e Zebu, que é mosca, ou talvez esterco. E a aglutinação dessas duas palavras apontam para um deus filisteu, mais precisamente da cidade de Ecrom, que segundo os filisteus, curava as pessoas enfermas no seu contexto.
E quando Jesus é acusado de Beelzebu, essa acusação revela, na ótica dos escribas, que Jesus está associado a Satanás, associado a Beelzebu, associado ao príncipe das trevas. Esse é o contexto da acusação daqueles escribas que desceram lá de Jerusalém até Cafarnaum, o quartel-general de Jesus, para acusá-lo. Esse momento é um momento também difícil, porque essa acusação tratava de transformar o Deus misericordioso que salva, que redime, que liberta, que cura o seu povo numa figura bizarra. Porque, em outras palavras, é como se eles estivessem dizendo que Jesus era um demônio bom, porque ele fazia o bem, apesar de ser um demônio, transformando a encarnação misericordiosa de Deus numa figura bizarra, de alguém que, embora estivesse associado com o príncipe das trevas, por sua vez, fazia boas obras. Esse ambiente é, por sua vez, um ambiente de acusação, e o Jesus, da qual nós fazemos parte de sua família, está sendo acusado dessa maneira. Mas esse ambiente aqui também é um ambiente que foi precedido por uma ação poderosa de Jesus. Marcos não relata isso, mas o evangelista Mateus, no capítulo 12, versos 22 e 23, relata que Jesus, antes de ser acusado, havia liberto um homem endemoniado, cuja ação de Satanás o fazia ser cego e mudo. Ele nem via e nem tampouco falava. Porque os demônios, apesar de nós não o vermos, eles são mais reais e atuantes do que essa parede que está aqui. E quando ele possui as faculdades mentais de uma pessoa, ele então se coloca no controle da situação. E por essa razão, esse homem que era são, tornou-se pela possessão um homem cego e um homem mudo, sem capacidade de ver e nem tampouco de falar. E é nesse contexto de libertação desse homem que aqueles que descem de Jerusalém o acusam de estar associado a Beelzebu, Satanás, o príncipe ou o principal dos demônios. Mas o texto em Mateus capítulo 12, versos 22 e 23 nos falam que enquanto Jesus libertava, a multidão tinha uma reação diferente dos escribas. A multidão ficava maravilhada, admirada, entusiasmada com tudo aquilo que Jesus fazia, ao ponto de fazer uma pergunta: será esse o filho de Davi? Será esse o Messias? Será esse o Redentor do povo? Será esse o Salvador da nação? Será esse o libertador do povo de Israel? Enquanto uns acusavam, outros se admiravam e faziam uma pergunta sensata: será esse o Messias? Mas o verso de número 21 nos falam que nesse ambiente de acusação, de admiração, também é um ambiente de dúvida, porque a família de Jesus tem uma posição completamente diferente das outras pessoas. E quando nós falamos da família de Jesus, nós estamos falando da mãe, dos seus irmãos que foram ali, que foram até aquela casa, que desceram de Nazaré e foram até Cafarnaum. À luz da verdade, os irmãos de Jesus só se convertem depois da ressurreição de Jesus. Isso está registrado em 1 Coríntios capítulo 15. Eles não duvidavam da presença de Jesus, mas não enxergavam a messianidade de Jesus, e por isso a dúvida pairava nos membros da família de Jesus. E Jesus também quer fazê-los membro da sua família da fé, como a mim e a você. E diz o texto que a família de Jesus, então, quando desce aquela casa cheia de pessoas, aguardando a descida dos escribas que já estão lá também, eles são impedidos de chegar até Jesus, mas a preocupação deles, diz o verso de número 21, é que eles dizem: olha, ele está fora de si, porque até 1h10 eles sequer comeram. Na cabeça dos familiares de Jesus, se Jesus não tinha condições de cuidar da sua própria vida, como é que ele poderia cuidar da vida dos outros?
A família de Jesus olha um Jesus completamente embaraçado com a sua agenda, não tendo tempo sequer para comer. E se ele não tem tempo para si mesmo, como que ele vai ter tempo para os outros? E diz o texto que eles alegaram que Jesus estava fora de si. Isso é uma forma educada para nós, porque o que eles queriam dizer é que Jesus estava louco. A família de Jesus não vê Jesus como Messias, mas como um homem que está sendo empurrado por uma agenda natural e que sequer tem tempo para cuidar de si mesmo. Como pode ele cuidar das outras pessoas? Esse é o ambiente no qual Jesus está inserido. Mas nesse ambiente, a primeira lição que nós aprendemos para a família de Jesus é o quê? Jesus sempre traz uma preciosa e poderosa lição para a sua família, e é por isso que nós estamos aqui. Meus irmãos, a resposta de Jesus para esses três grupos está no próprio ensino de Jesus. A maneira como Jesus responde é ensinando. A maneira como Jesus trata é ensinando. E ele vai então responder a esses três grupos: dos acusadores, dos admirados e dos que acham que ele está fora de si, a sua própria família natural. E a primeira verdade que a gente pode aprender do ensino de Jesus é que a família da fé que é ensinada sobre Jesus não tem dúvidas quanto à obra redentora de Jesus. Quando somos ensinados por Jesus, não temos dúvida de que João 3,16 é verdade absoluta para as nossas vidas. Ele veio ao mundo por amar e deu a sua vida por amor, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A família da fé que é ensinada sobre Jesus não tem dúvidas quanto à obra da salvação. Em Jonas capítulo 2, o profeta teimoso, dentro da barriga do grande peixe, ora a Deus. E sabe como que termina a oração do profeta teimoso? Ele diz: a Deus pertence a salvação. Porque se o profeta teimoso hesitou no primeiro chamado de pregar a grande cidade Nínive sobre a salvação de Deus, o profeta perfeito morreu no meu lugar e no teu lugar para nos dar a vida eterna, e o nome dele é Jesus Cristo. A Deus pertence a salvação. A segunda lição que nós aprendemos desse ensino precioso de Jesus é que só existe um jeito de tirar a dúvida, e esse jeito é ensinando as pessoas. Você pode não saber, mas não tem a obrigação de morrer sem ficar sabendo. E a melhor maneira de tirar a dúvida é sendo ensinado por Jesus. E Jesus é mestre por excelência. A autoridade dele não vem dos rabinos que o antecederam, mas a autoridade dele vem dos céus, porque Deus o ensinou, porque ele é o próprio Deus, porque ele é o verbo da vida. Logo, só existe um jeito de tirar a dúvida, e esse jeito é ensinando. É interessante que no verso de número 23 da sua Bíblia, diz o texto que Jesus, chamando-os a si, em algumas versões tem convocando. Ele chama para si como quem tem autoridade, para ensinar, a fim de que toda dúvida possa ser banida da vida daquele que vai se tornar membro da família de Jesus. Uma terceira lição que nós aprendemos sobre esse Jesus, que tem lições poderosas e preciosas para a nossa vida, é que há situações na vida em que a porta fica bloqueada, mas nós precisamos entender que Jesus é a chave que abre todas elas. Onde estava a família de Jesus? Do lado de fora. Como estava a casa? Cheia de gente. Dentre eles, curiosos, necessitados de libertação e acusadores. A família de Jesus sequer pode chegar perto dele para levá-lo sob custódia, porque essa era a intenção deles, e não de ver os milagres, mas de levar para Nazaré, porque talvez Jesus estava enlouquecido, fora de si. As portas estão trancadas, os acessos fechados, mas Jesus é a chave que abre a porta. Ele é o caminho, a verdade e a vida que nos leva a Deus. Meus irmãos, Jesus, ele está aqui, nesse texto, por meio do seu Espírito. O outro Consolador, ele está aqui para nos ensinar
que Ele tem a doutrina maravilhosa e poderosa que pode nos salvar. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Com o passar dos anos, o que você tem aprendido do Senhor? Com o passar dos anos, o que você tem aprendido com o Senhor da tua vida? O apóstolo Paulo, falando à igreja de Éfeso, sobre uma vida transformada, que abandona a mundanidade e se aproxima de Jesus, ele fala algo interessante no verso 20 do capítulo 4, ele diz assim: mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo é a verdade de Jesus. Nós podemos aprender de Cristo, e também podemos aprender com Cristo. Mas nós podemos, com relação a Gonçalves Dias, um poeta caxiense, aprender de Gonçalves Dias. E Gonçalves Dias, ele escreveu um poema muito belo, chamado Canção do Exílio. E naquele poema de Gonçalves Dias, eu não sei se tem alguém aqui de Caxias, tem alguém de Caxias? Se tiver, é seu conterrâneo. E esse poeta, em 1857, lá de Portugal, escreveu um poema bastante conhecido de todos nós, que diz assim: minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá, as aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer eu encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Minha terra tem palmeiras que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. Não permita a Deus que eu morra sem que eu volte para lá, sem que eu desfrute os primores que não encontro cá, sem que ainda eu avise as palmeiras onde canta o sabiá. Sabe, você pode aprender de Gonçalves Dias, mas você não pode aprender com Gonçalves Dias. Quando Paulo nos diz assim, que nós podemos aprender a Cristo, é que de Cristo eu posso aprender intelectualmente, mas eu posso aprender com Cristo, porque Ele ressuscitou, Ele reina entre nós, e por meio do seu Espírito, Ele habita em nós. Você não pode aprender com Gonçalves Dias, mas você pode aprender de Gonçalves Dias. Agora, com relação a Cristo, você pode aprender de Cristo, e você pode aprender com Cristo. Jesus está nos trazendo lições preciosas, lições que podem revolucionar a nossa vida. Mas a pergunta que nós fazemos aqui agora solenemente é: o que Jesus ensinou naquele dia, lá em Cafarnaum, que serve para nós? O que Jesus ensinou naquele momento que se aplica à nossa vida? O que Jesus ensinou naquela casa que tem a ver comigo e com você? E diz o texto no verso 23, como eu já falei, que Jesus convoca aquelas pessoas para si. Ele chama a atenção daquelas pessoas para si. E eu quero nesse exato momento, apesar de todo esse calor, chamar a sua atenção para esse texto. Eu quero chamar a sua atenção para esse texto, porque nesse texto Jesus traz, segundo o verso 24 a 27, explicação. E segundo o verso 28 a 30, exortação. Do verso 24 ao 27, Jesus ensina que um príncipe não pode destruir o seu próprio principado. Ele então usa duas figuras. Uma casa dividida não subsiste. Você sabe o que é uma casa, você sabe o que é uma família. Se vocês brigarem entre si, não precisam nem da inveja dos outros, nem da intriga dos outros, nem dos inimigos de fora. Vocês já se destruíram, se autodestruíram. Jesus vai dizer que um reino dividido não subsiste. A guerra da Rússia contra a Ucrânia são dois países, não o mesmo país. O que Jesus está dizendo aqui
é que um príncipe não destrói o seu próprio principado. Por isso, essa acusação, ela não faz sentido algum quando apontada para Jesus. Jesus é muito claro com essa ilustração quando ele diz que nenhum ladrão assalta uma casa com a ajuda voluntária do próprio dono da casa. Já imaginou? O ladrão resolve assaltar a sua casa. E além de assaltar a sua casa, ele diz: mas você vai me ajudar a assaltar a casa. Então você vai me ajudar a assaltar a tua própria casa. O que esses homens estão fazendo é uma acusação que não faz nenhum sentido. Porque Jesus jamais vai se associar com um principado, com uma potestade ou com um principal dos demônios para assaltar uma casa. Jesus está dizendo que não faz sentido algum o que está sendo dito aqui, ou esse tipo de acusação. Ele está trazendo um ensino. Não há nenhuma possibilidade dele se associar ao príncipe das trevas para assaltar as casas. Não faz nenhum sentido. Então Jesus está trazendo um ensino. É absurdo pensar que Jesus vai se associar com Satanás para roubar o próprio Satanás. Não faz sentido. Essa figura é bizarra, é absurda, é irracional, não é nada espiritual. Então Jesus está trazendo um ensino aqui. O ensino que Jesus está trazendo é o seguinte: tem um valente lá na casa? Tem. Quem é que pode vencer o valente? O mais valente. E quem é o mais valente que amarra o valente? É Jesus. É Jesus que amarra o valente, entra na casa e tira os bens. Quem são os bens? As pessoas que precisam ter olhos, ter ouvidos, ter boca, porque foram transformadas pelo mais valente. Não faz nenhum sentido achar que Jesus se associou com o valente da casa para roubar, porque Jesus é o mais valente. É Ele que entra na nossa casa e dá salvação. É Ele que entra na nossa casa e traz libertação. É Ele que entra na nossa casa e nos restaura, curando as nossas feridas físicas ou emocionais. É Ele que entra no nosso lar e transforma radicalmente as nossas relações, porque Ele é o mais valente. Ele vai lá e pega os bens e tira das mãos de Satanás e o transforma para a glória do seu próprio nome. Martinho Lutero dizia que o diabo é um cão na corrente de Deus. Ele só age dentro dos limites de Deus. Ele não faz nada além. A força de Satanás, segundo esse texto, está se perdendo com o passar do tempo, porque ele está numa corrente. Ele só age dentro do limite. E eu pergunto a você, se você tivesse que entrar num terreno com um cachorro numa corrente, você ia para fora ou para dentro do limite da corrente? Eu ia para fora do limite, para que na hora que o cachorro se esticasse todo, ele não me mordesse. Satanás é como um cão na corrente de Deus. E sabe quem é Deus? É aquele que amarrou o valente, porque Jesus é o mais valente, e ele pegou cada bem precioso que estava cativo e trouxe para si. E a isso nós chamamos de salvação, porque a Deus pertence a salvação. Mas Jesus também traz uma exortação aqui. Do verso 28 a 30, Jesus falou assim: tomem cuidado, porque vocês estão dizendo que o que eu faço não é pelo dedo de Deus, mas é pelo dedo de Belzebu. Então tomem cuidado, porque toda blasfêmia, toda injúria, toda insolência contra Deus, contra mim, Jesus, será perdoado. Mas toda insolência, todo pecado, toda blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoado nem nessa vida e nem na eternidade. E por isso Jesus usa uma expressão que deve chamar a atenção de qualquer auditório. Ele fala assim: em verdade vos digo. É como se Jesus estivesse dizendo assim: amém, amém. Vamos concordar com o que eu vou falar aqui. E qual é o amém, o amém, o em verdade, que deve chamar a nossa atenção na forma de exortação? É que qualquer pecado contra Deus, contra Jesus, será perdoado. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo é quando alguém rejeita a única base para a salvação em Deus.
E é por essa razão que esse pecado é o pecado eterno, que nunca será apagado. O verso de número 30 nos diz que eles falavam que Jesus fazia isso porque tinha demônio. Jesus então ratificou dizendo: olha, o que vocês fazem não terá perdão, porque vocês estão indo de encontro à única base da salvação. Meus irmãos, sabe quem é a pessoa do Espírito Santo? É aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se voluntariamente uma pessoa refutar essa verdade, ou essa pessoa da Trindade, não resta para ele salvação, porque ele está dizendo que aquele que da Trindade tem o papel de executar a salvação, convencendo a mim, convencendo a você, convencendo a qualquer homem na face da terra, ele for chamado de associado de Beelzebu, logo não restará para essa pessoa nenhuma salvação. Por isso o texto nos fala que esse pecado tem consequências eternas. Esse pecado tem consequências para toda a vida. É como se você tivesse rasgado a única base que pode salvar alguém. E por isso ele é chamado de pecado eterno, que nunca será apagado. Verso 29 diz: qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas é culpado do eterno juízo. Meus irmãos, quem é o Espírito Santo? João 16:8 fala: é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Paulo, na de 1 Coríntios, capítulo 12, verso 3, vai nos dizer assim: por isso vos faço compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus, senão pelo Espírito de Deus. É óbvio que alguém na sua plena consciência, quando diz anátema Jesus, é porque ele não tem o Espírito de Deus. Portanto, ele blasfema contra o Espírito de Deus. Mas quando alguém diz Jesus é Senhor da minha vida, Jesus é Salvador da minha vida, ele não pode fazer isso a não ser que o Espírito de Deus o leve a pensar e a fazer dessa forma. O Espírito Santo, meus irmãos, ele sempre guia as pessoas ao senhorio de Cristo. Por isso nós não falamos anátema Jesus. Por quê? Porque o Espírito de Deus nos faz dizer: Jesus é Senhor da minha vida, Jesus é Senhor da minha casa, Jesus é Senhor do meu destino, Jesus é Senhor da minha família, Jesus é Senhor desta igreja, Jesus é Senhor da minha vida. É pelo Espírito de Deus que nós falamos isso. Mas aqueles homens estavam cometendo o pecado imperdoável, dizendo anátema, tornando Jesus associado de Beelzebu, quando na verdade Jesus não tem nada a ver com o príncipe das trevas. Meus irmãos, sabe o que nós aprendemos com relação à doutrina do Espírito Santo que convence o homem? E é isso que Jesus está ensinando aqui. Que nós não devemos, como esses escribas, ir de encontro a Jesus, mas nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Os escribas estavam indo de encontro, se chocando com Jesus, afirmando inverdades com relação a Jesus. Nós não precisamos de ir de encontro, nós precisamos ir ao encontro daquele que salva, daquele que liberta, daquele que restaura, daquele que dá dons aos homens, daquele que derrama o fruto do Espírito, daquele que capacita o homem, que é o Espírito Santo de Deus. Por essa razão, em João capítulo 16, verso 13, a Bíblia nos diz que quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos leva ao encontro de Jesus. Mas em sã consciência, quando alguém vai de encontro a Jesus, como esses escribas estavam indo, eles estão indo, e no contexto deles, para acusar Jesus do que ele não era,
para acusar Jesus do que ele não fazia, para acusar Jesus e cometer o pecado imperdoável em sã consciência. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. Você já teve um encontro com o Salvador e Senhor do mundo? Você já teve um encontro com o único que pode salvar o mais vil pecador? Você já teve um encontro com aquele que pode libertar, restaurar, curar, e o nome dele é Jesus. Em João 14,16, o texto nos fala assim: eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador. Jesus é um Consolador, o outro Consolador é o Espírito Santo, a fim de que esteja para sempre convosco. Meus irmãos, a palavra Consolador, na sua língua materna, original é Paráclito. E o Paráclito é uma pessoa chamada para andar do nosso lado. O Paráclito é alguém que é chamado para ficar do nosso lado. Mas muito mais do que ficar do nosso lado, o Paráclito naquela época era uma espécie de advogado familiar. É que quando você tem um problema, você não só quer um advogado, você quer um advogado familiar. Porque ele não vai só colocar ali uma técnica de defesa, ele vai colocar emoção, coração. Um advogado familiar não nos vê apenas como um cliente, ele nos vê como um membro que precisa ser ajudado. E o Espírito Santo é o outro Consolador, ou seja, o Paráclito, aquele advogado que vai ficar do nosso lado e que vai interceder por nós, lutar por nós e vencer por nós. É possível que algum advogado seu em algum momento perdeu uma causa, porque ali são questões técnicas. Mas esse advogado aqui, ele nunca perdeu nenhuma causa. Quando ele fica do seu lado, é para te fazer mais do que vencedor. Quando ele está ao seu lado, é para guiar a tua mente a decisões de vitória, decisões transformadoras, que nos tiram do lodaçal do pecado e que nos transportam para o reino do Filho do seu amor. O Paráclito, o outro Consolador, é um advogado que nunca perdeu uma causa. Por isso que na de 1 João, esse advogado competente é acionado da seguinte maneira: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Meus irmãos, todos nós pecamos, todos nós cometemos deslizes. Para todo o pecado que nós cometemos, exceto o pecado imperdoável, que é atribuir a Satanás aquilo que só o Espírito pode fazer, que não tem perdão, todo o pecado é perdoado. Você pode ter mentido, o Senhor te perdoa. Você pode ter roubado, o Senhor te perdoa. Você pode ter matado, o Senhor te perdoa. Você pode ter traído, o Senhor te perdoa. Porque todos os pecados podem ser perdoados por causa desse advogado competente que quer andar ao nosso lado para transformar a nossa existência. Em segundo e último lugar, nesse ambiente de ensino, nos revela os versos 31 a 35, que Jesus não só nos salva, como também nos insere na sua família. O verso de número 31 a 35, depois que Jesus libertou o cego e mudo, depois que os escribas desceram e o acusaram, depois que a família afirma achar que Jesus está fora de si, e os querem levar para Nazaré sob custódia, Jesus então faz uma declaração muito profunda do verso 30 ao 31, 30 ao 35, e mais precisamente no 35, quando ele diz assim: porque qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A lição que nós aprendemos aqui nessa noite é que Jesus não só quer te salvar, Ele quer te inserir na família da fé. O Salmo 68, verso 6, nos diz que Deus faz com que o solitário more em família. Ele tira o cativo para a prosperidade, e só o rebelde, ou seja, o resistente,
é que habita em terra estéril. O Deus que salva é Deus da família. O Deus que tira, insere. O Deus que liberta, protege. E chama essa proteção de família da fé. E muito embora a família natural de Jesus estivesse ali, essa família se estende por meio do olhar da fé. Quando ele então diz, qualquer um, qualquer uma, não importa a idade, não importa a experiência ou os pecados cometidos, podem ser da minha família, se tão somente essa pessoa me obedecer. A família de Jesus, meus irmãos, ela é composta sim de pecadores perdoados, redimidos, lavados no sangue do Cordeiro, mas pecadores obedientes. Gente que obedece a Jesus. O Evangelho de Marcos nos informa, nos versos 33 a 35, que Jesus olhou e disse, ele olhou e disse, qualquer um que me obedecer, esse será a minha família. Mas nós temos uma informação em Mateus, no capítulo 12, do verso 49 e 50, de que Jesus apontou. Porque uma coisa sou eu olhar para vocês, a outra coisa sou eu apontar para alguém. E esses textos se combinam exatamente para nos mostrar em que local o Senhor nos quer ver em sua família. O local é no ambiente de obediência. Você pode ser tão pecador quanto eu, mas o que Jesus quer de nós é nos inserir no ambiente de obediência. E esse ambiente de obediência, onde os pecadores redimidos estão inseridos, é na sua família. E é Ele mesmo quem diz, qualquer um, não importa a sua idade, não importa a sua instrução, não importa a sua conta bancária, não importa o que quer que você tenha feito, não importa o que quer que você vai fazer, qualquer um que me obedece, faz parte da minha família. E Mateus nos diz que Jesus então apontou e disse, esses fazem parte da minha família. Ele aponta em uma direção. E qual foi a direção que Jesus apontou? O trecho que antecede o texto lido, é justamente o trecho que fala da escolha dos discípulos de Jesus. Aqueles homens estavam nos seus afazeres, os que pescavam na pesca, o que cobrava os impostos na coletoria, e cada um estava vivendo o seu afazer, a sua rotina, a sua vida, quando de repente Jesus entra na vida deles, entra na história deles e diz, siga-me, 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 siga-me. E aqueles homens deixaram tudo o que estava fazendo e passaram a seguir a Jesus. E quando Jesus está naquela casa e olha, segundo Marcos, e aponta, segundo Mateus, ele aponta na direção dos discípulos. Porque os discípulos, quando deixam tudo e seguem a Jesus, eles nos trazem uma lição de obediência. E a família de Jesus é uma família obediente. Aqueles homens estavam envolvidos com obediência. E o que Jesus queria é que Maria, que Tiago, que Judas, os outros irmãos de Jesus fossem obedientes. O que Jesus queria é que aqueles escribas que nasceram no judaísmo e tinham todas as informações para chegar ao Messias fossem obedientes. O que Jesus queria é que aqueles homens que, muito embora entusiasmados com o milagre da libertação que resultou em olhos abertos e língua destravada, pudessem ser obedientes. O que Jesus quer nessa noite, a mim e a você, é que sejamos obedientes. Para uma vez, também fazemos parte da família da fé. Meus irmãos, a família da fé, ela é a reunião e a união daqueles que foram salvos por Jesus. Faça esse gesto comigo e nunca mais esqueça disso. A família da fé é o quê? A reunião e a união. Ela é a reunião e a união daqueles que foram salvos por Jesus. Essa é a família da fé. Os escribas poderiam fazer parte da família da fé. Aqueles que se admiraram com o que Jesus fez, poderiam fazer parte da família da fé.
Maria e seus filhos poderiam fazer parte da família da fé, já era da família natural. Eu e você podemos fazer parte da família da fé, porque a família da fé é o quê? A reunião e a união daqueles que foram salvos por Jesus. Quando Paulo ora em Efésios capítulo 3, versos 14 e 15, ali tem duas orações, e essa aqui é a segunda, ele fala da família que leva todo o nome de Deus Pai, mas ele diz que essa família, parte dela está na terra e parte dela está nos céus. Parte da igreja está na terra, a união e a reunião. Parte dela está nos céus, a união e a reunião. De que igreja você faz parte? Bom, você talvez deve fazer ou faz parte da igreja da terra, a igreja que milita. Nós estamos militando juntos, nós estamos batalhando juntos, nós estamos lutando juntos, nós estamos nas mesmas trincheiras de guerra, nós não estamos puxando para lados opostos, nós não estamos num cabo de guerra, nós fazemos parte da família da fé, da igreja que está militando todos os dias, para um dia nos tornarmos a igreja triunfante, aquela que já está contemplando o seu Redentor. Aquele ladrão da cruz ouviu de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, hoje mesmo comigo no paraíso. Agora ele faz parte da igreja triunfante, e nós fazemos parte da igreja militante, mas tanto a militante quanto a triunfante tem a Deus como Pai, quando fazemos parte da família da fé. E só Jesus tem um passaporte para fazermos parte dela. Jesus quer nos salvar e quer nos inserir na família da fé. Meus irmãos, a família de Jesus é a comunidade que entra numa relação como a de aluno e mestre. Quem estava lá naquela casa e não pôde entrar? A mãe e os irmãos. E tinha muita gente dentro. Tinha muita gente querendo entrar, mas não podia, a casa estava cheia. Jesus sequer comeu. E os discípulos também. Então o negócio não estava fácil naquele dia. Mas quando ele olha, segundo Marcos, quando ele estende a mão, segundo Mateus, ele está dizendo que a sua família nutre com ele uma relação de alguém que ensina e que aprende. Ele ensina e nós aprendemos. E quando nós aprendemos o que ele ensina e executamos, nós nos tornamos a família obediente de Jesus. A família de Jesus tem essa relação. Tem a Jesus como mestre e tem a si mesmo como aluno. A terceira verdade que a gente aprende desse Jesus que quer nos salvar e nos inserir em sua família é que nem sempre proximidade é sinônimo de intimidade. E quando eu olho para esse texto, a gente pode perceber que Maria e os seus filhos eram próximos de Jesus. Pessoas que estavam naquela casa estavam próximos de Jesus. Os escribas que precisavam conferir para mandar o relato lá para Jerusalém estavam próximos de Jesus. Mas uma coisa é proximidade e a outra coisa é intimidade. E Jesus não estendeu a mão e nem tampouco olhou para os próximos. Ele fez menção dos íntimos. Ele disse: a minha família, e apontou para os discípulos, são aqueles que me obedecem. Não são os próximos, são os íntimos. E sabe quando a gente se torna próximo de Jesus? É quando alguém pergunta para a gente assim: o que você é? Não, eu já tenho a minha religião. Proximidade. E você já professa essa religião há muitos anos. E você é próximo. Você fala de Jesus. Você, alguns domingos espalhados, vai a um local que fala de Jesus. Você não é contra Jesus, mas você é próximo. Mas está na hora de você se tornar íntimo. Porque o íntimo é aquele que tem o direcionar da mão de Jesus voltado para si. Aqueles ali, os que obedecem, eles fazem parte da minha família. Porque não dá para ser da família de Jesus e ser desobediente a Jesus. Os próximos têm uma marca, os íntimos têm uma marca, eles obedecem a Jesus. Então Jesus está nos ensinando aqui, quando nos insere na sua família, que Ele não quer só proximidade. Ele não quer saber se você já tem uma religião.
Porque religião nunca salvou ninguém. Ele não quer saber se você vai alguns domingos espalhados numa igreja, porque isso nunca salvou ninguém. O que ele quer saber é se você é íntimo dele. O que ele quer saber é se você faz a vontade dele. O que ele quer saber é se a tua relação com ele é a de mestre e aluno. O que ele quer saber é se você o obedece. Eu gosto muito de uma ilustração para falar de reunião e união, família de Deus. E a ilustração é a de um saco de batatas. Quando você vai no mercado, você vê um saco de batatas. E tem batata de todo tamanho. Tem batata grande, batata pequena, não tem? Todo tamanho. Não é esse, irmã Joana? Todo tamanho. Mas só são batatas. Mas depois que você pega aquelas batatas, ó, quem está falando aqui é o cozinheiro. E você as lava, põe a água para ferver, descasca, amassa, submete ao fogo e faz um belo purê de batata. A pergunta é, daquele saco de batatas, você consegue identificar quem está no purê? A resposta sumária é não. Porque agora não é mais uma reunião, agora é a união. Agora é a igreja. Agora é a família de Jesus. Agora é aquele monte de gente sobre os quais ele pode passar a mão e falar assim, ó, essa aqui é a minha família. E a porta não ficou fechada para os 12. Está aberta. Porque o próprio Jesus falou assim, e qualquer um que fizer a minha vontade, vai ser minha mãe, meu pai, meu irmão, vai ser meu tio, meu avô, meu tataravô, meu escanchavô, meu bisavô, sei lá o quê. Porque vai fazer parte da minha família. Aí não será apenas a reunião, será também a união. Você faz parte da família de Deus? Ou você é próximo de Jesus? Porque quando você faz parte da família de Deus, você se torna íntimo de Jesus. E é só e somente só por meio da obra do Espírito Santo que você pode fazer parte da família de Deus. Só existe um meio de você fazer parte da família de Jesus. E esse meio é ser convencido pelo Espírito Santo de que você precisa se arrepender dos seus pecados, confessá-los, alcançar a graça e a misericórdia do Salvador e seguir Jesus em uma vida de obediência ao seu senhorio. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa noite. E não é se você tem uma religião, você pode até ter 2, 3. Isso não quer dizer nada. A pergunta é, você faz parte da família de Deus? Você obedece a Jesus como um aluno obedece ao seu mestre? Você está debaixo daquele raio de atuação da mão poderosa do Salvador, quando ele diz assim, esses são da minha família, porque esses fazem a minha vontade. Vamos ficar em pé nessa noite? Queria chamar o louvor. Eu queria encerrar esse culto e também o mês da família encorajando você a obedecer sempre a Jesus. Talvez você está do lado de fora da casa, quer entrar, e alguém vai e diz assim, olha, tem uma turma aí que se julga ser da tua família, eles querem entrar. Aí o recado do mestre é, não tem problema, porque entrar nessa casa pequena que de repente ficou apertada, já era. Mas eu vou abrir uma porta maior. E a porta é, qualquer um que me obedecer, que se render a mim, que me reconhecer como o único e suficiente Salvador, que reconhece que o Espírito é quem convence, ele não tem nada a ver com Beelzebul, nenhuma associação, nenhuma sociedade, nenhum negócio, nenhuma interlocução. Qualquer um que entender isso e for convencido pelo Espírito de Deus de que sem Jesus nós não vamos a lugar nenhum. É minha mãe, é meu irmão,
é meu primo, é meu tio, é da minha família. Vamos cantar uma canção. Em seguida eu volto para orar. Pode ser uma da família, uma da família. Deus da família. Vamos cantar a música Deus da família? Até pensei que o irmão queria tirar o microfone. Às vezes faz isso. Às vezes é necessário. Mas nessa noite eu estou de parabéns. Vamos cantar o Deus da família? E eu queria que você olhasse para a sua família, não tem como tirar, né? Está lá no